Oi, oi, olha, quem nunca viu aquela cena de filme, né? A bolsa estoura no meio do supermercado e de repente começa aquela corrida maluca pro hospital. Pois é, muita gente se pergunta se o trabalho de parto é realmente esse drama todo. Então hoje a gente vai separar a ficção da realidade e entender os sinais que o nosso corpo, de forma muito inteligente, nos dá quando o bebê tá para chegar. Essa citação, resume perfeitamente a confusão que a cultura pop criou na nossa cabeça. A verdade é que o início do trabalho de parto, gente, raramente é um evento súbito. Pelo contrário, é uma jornada que começa de um jeito bem sutil, gradual, com várias etapas que vão nos preparando para o grande momento. Vamos entender direitinho esse processo. Para organizar nossa conversa, a gente vai seguir estes passos, tá bom? Primeiro, vamos quebrar de vez esse mito do início repentino. Depois, a gente mergulha na ciência fascinante que comanda tudo. Vamos também identificar os primeiros sinais, aprender a diferenciar um alarme falso do evento real, saber exatamente quando ir para o hospital e, por fim, a parte mais importante: como confiar nesse processo incrível. Então, vamos lá, encarar de frente o que talvez seja a maior fonte de ansiedade para quem está gestando. Essa ideia de que o trabalho de parto simplesmente acontece, sem aviso, pegando todo mundo de surpresa. A realidade, felizmente, é bem mais gentil que isso. Em vez de pensar no corpo como um interruptor de luz que liga de uma vez, sabe? Imagina um dimmer, aquela luz que aumenta de intensidade aos pouquinhos. O corpo vai nos dando vários pequenos avisos de que as coisas estão mudando. E saber disso já ajuda a trocar aquela ansiedade pela curiosidade e por uma observação mais atenta. Agora, a parte que eu acho assim espetacular, a ciência por trás do sinal verde. Não é um acontecimento aleatório, mas sim uma verdadeira orquestra de sinais bioquímicos, uma conversa perfeita entre o bebê e o corpo de quem gesta. Mas afinal, quem é que rege essa sinfonia toda? Pois é, o grande maestro dessa orquestra é o próprio bebê. Quando os pulmões dele finalmente estão maduros, prontinhos para respirar aqui fora, eles liberam uma substância na corrente sanguínea que, basicamente, envia uma mensagem bem clara para o corpo da mãe. Ei, tô pronto para o mundo. Conforme o bebê cresce, o espaço no útero fica cada vez mais apertadinho, né? Essa compressão natural faz com que ele libere um tipo de hormônio de estresse que funciona como um segundo sinal crucial. É como se o bebê dissesse: ok, o espaço por aqui acabou, hora de encontrar um novo lugar. Durante toda a gestação, um hormônio chamado progesterona age como um guardião, sabe? Mantendo o útero relaxado e seguro. No final da gravidez, os níveis desse guardião caem e essa queda é a luz verde. Ela permite que a musculatura do útero e de outras partes do corpo comece a relaxar e se preparar para o trabalho das contrações. Certo, já entendemos a ciência por trás de tudo. Mas como isso se manifesta no nosso corpo? Quais são os sinais práticos, os sussurros que a gente pode observar e sentir antes do grande momento realmente começar? Um dos sinais mais conhecidos é a perda do tampão mucoso. Pensa nele como uma rolha de gelatina que protege o bebê, sabe? Ele pode sair de uma vez ou aos poucos, parecendo uma clara de ovo, às vezes com os fiozinhos de sangue. Não precisa se assustar. Isso não quer dizer que o trabalho de parto começou, mas sim que o corpo está no caminho certo. Lembra da queda da progesterona? Então, ela também causa outros efeitos. O intestino pode ficar mais solto, a secreção vaginal aumenta e aquele desejo incontrolável de arrumar o quarto do bebê ou limpar a casa inteira. É o famoso instinto do ninho, uma preparação quase que instintiva do nosso corpo e da nossa mente para a chegada do novo membro da família. E agora chegamos ao ponto que talvez mais confunda as famílias, os pródromos, ou as contrações de treinamento. Aquela sensação de contração, a pessoa acha que é a hora, se prepara e tudo para. É frustrante, mas é completamente normal. Então, como saber se é um alarme falso ou o início real do trabalho de parto? A palavra-chave aqui é padrão. As contrações de treinamento são irregulares, elas não pegam ritmo e geralmente somem se a pessoa descansa ou muda de posição. Já as contrações de trabalho de parto ativo são como uma onda que vai crescendo. Elas se tornam rítmicas, mais fortes, mais longas e mais próximas umas das outras. Elas têm um trabalho a fazer. Uma dica de ouro para tirar a dúvida é o teste do banho. É simples: entrar em um chuveiro ou banheira com água morna por uns 20 minutos. Relaxar. Se as contrações forem de treinamento, o relaxamento muscular vai fazer com que elas diminuam ou até parem. Se for trabalho de parto de verdade, elas não só vão continuar, como provavelmente vão ficar mais organizadas e ritmadas depois.
Ok, as contrações agora estão fortes e ritmadas. O banho confirmou, é pra valer. E agora? Existe uma regra de ouro para saber o momento certo de ir para o hospital e, assim, evitar chegar lá cedo demais. O primeiro critério é a frequência. O ideal é esperar ter pelo menos 2 contrações fortes a cada 10 minutos. E o que é uma contração forte? É aquela que faz a pessoa parar o que está fazendo, que impede de conversar durante o pico. Usar um aplicativo ou um cronômetro ajuda bastante a marcar isso. O segundo critério, que é fundamental, é a duração. Esse padrão de 2 contrações a cada 10 minutos precisa se manter firme por, no mínimo, 2 horas seguidas. É essa consistência que confirma que a fase ativa do trabalho de parto realmente começou e que não é apenas uma onda passageira. E por que essa espera é tão importante? Porque esperar em casa, no seu ambiente seguro, com pouca luz, a sua música, seus lanches, tudo isso permite que os hormônios do parto fluam livremente. Chegar ao hospital cedo demais pode aumentar a ansiedade e levar a uma cascata de intervenções médicas que, muitas vezes, poderiam ser evitadas. Agora que a gente entendeu a ciência e os sinais, chegamos à peça mais poderosa de todo esse quebra-cabeça: a confiança. A mentalidade com que se encara o trabalho de parto pode transformar completamente a experiência. A nossa sociedade ensina a gente a controlar e planejar tudo, né? Mas o trabalho de parto nos convida a fazer o exato oposto, a soltar o controle, a observar e a confiar profundamente no nosso corpo e no nosso bebê. É uma dança, uma jornada que não podemos comandar, mas que podemos vivenciar com entrega e com muita força. Fica aqui a reflexão. Ao entender essa linguagem do corpo, o parto pode deixar de ser um evento temido, desconhecido, para se tornar uma das experiências de maior conexão e poder da vida. O conhecimento não é apenas poder, nesse caso é a tranquilidade para transformar o medo em força. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.